levou uma cotovelada, não chamou. Mesmo critério, Diego Tavares não teve o Júlio, a Edna não deu nada, o VAR também não chamou. Olha, arbitragem péssima da dona Edna. Oi, Tigrão, Ponte 0, Botafogo também 0. Bom, Edu, você fez um resumo aí rápido daquilo que foi o jogo, e pelo seu resumo e por aquilo que a gente veio pontuando aqui ao longo da partida com a bola rolando, o Botafogo foi melhor do que a Ponte. Quando os dois times estavam com 11 jogadores, ou seja, antes da expulsão a 31 do primeiro tempo do Diego Tavares, o Botafogo já era melhor, né? O Botafogo subiu as linhas, empurrou a Ponte para trás, veio a Campinas para ganhar o jogo, e esse é um fato indiscutível. E a Ponte escapou da derrota por competência defensiva, 50%, e os outros 50% da vitória da derrota ter sido evitada, completa incapacidade, incompetência e imperícia nas finalizações do Botafogo, que chegou na cara 5, 6 vezes na cara do gol e desperdiçou. Isso é indiscutível. Quem é o time que esteve mais próximo da vitória? 11 contra 11, depois ele com 11 e a Ponte com 10. Foi o Botafogo. Agora, isso não invalida erros gravíssimos de arbitragem. Um braço no rosto, esse do jogador da Ponte no jogador do Botafogo, amarelo, o VAR chama, troca a cor, vermelho, 31 do primeiro tempo. Lance idêntico, segundo tempo, início do segundo tempo. Braço no rosto do lateral direito da Ponte. A Edna não dá a falta porque ainda no lance contra a Ponte, no primeiro tempo que ocasionou a expulsão, ela dá a falta e dá o amarelo. Aí o VAR chama e troca a cor do cartão para vermelho. Nesse lance contra o menino lateral direito da Ponte, o Júlio, ela nem falta deu. Claro que se não deu falta, não teve amarelo. E o VAR, malandrão, não, já que ela não deu, segue o jogo. Aí na última bola do jogo, improvável, a Ponte sufocada, tentando garantir pelo menos o 0-0 com um jogador a menos, um time que havia tomado 14 gols nos últimos 4 jogos, traumatizado de tanto tomar gols, estava se segurando, e aí o Palácios pegou uma bola da saída de grande área da Ponte, atravessou o campo, trombando com todo mundo, levando o que tinha na frente, como um caminhão desgovernado, e aí entra na área e chuta, o goleiro rebate. O baianinho acompanhava em velocidade, vai fazer o gol e é empurrado por trás. Então, se o Botafogo jogou mais, isso é do jogo, não botou para dentro. A Ponte provavelmente ganharia o jogo com o pênalti. E ela não deu e o VAR não chamou. Então a arbitragem estragou completamente a partida num jogo onde a Ponte começou desatenta, desligada, sonolenta, poderia ter tomado 2 gols até 10 do primeiro tempo. Não tomou, equilibrou, depois ficou com um jogador a menos e teve imensas dificuldades. Agora, louve-se aqui, e a torcida tem que reconhecer, o time lutou uma barbaridade, o time guerreou, só começou lento e sem intensidade. A 15, 20 no máximo do primeiro tempo entrou no jogo e duelou o tempo inteiro. E cá entre nós, 2 times limitadíssimos, por isso que estão na zona de rebaixamento, mas louve-se aqui o espírito de luta, o respeito com a instituição dos jogadores pontepretanos que se entregaram ao extremo fisicamente para sair pelo menos com a conquista de 1 ponto. O melhor resultado da Ponte, pasmem, dos últimos 5 jogos da Macaca dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma pena, uma arbitragem caótica, desastrosa, errando por um lado só, estragando o espetáculo e, mais uma vez, prejudicando sensivelmente, de forma decisiva, a equipe da Ponte dentro da partida. E daqui a pouco a gente fala mais do jogo, a gente fala mais da parte tática e a gente fala mais das atuações individuais sob o seu comando aqui, dentro do apito final da Bandeirantes, Eduzão. Muito